Quando uma mulher ou um homem tem a vida tirada por outra pessoa, isso chama-se homicídio. Por mais que você queira chamar de outro nome, na verdade o nome não tem a menor importância. E eu vejo que hoje algumas pessoas tentam classificar o tipo de crime por algum nome para implantar uma narrativa. Principalmente agora, com as ondas de crimes contra a mulher, que vem surgindo muito, né? Então algumas pessoas querem chamar isso de feminicídio. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas estão mais preocupadas em dar um rótulo do que fazer a justiça ser feita, fazer com que o criminoso seja julgado rápido e penalizado, preso o mais rápido possível. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ontem aconteceu um caso que chocou a minha cidade natal, que é São Bernardo do Campo, onde uma moça teve a vida tirada pelo ex-namorado dentro do shopping onde ela trabalhava. Ela trabalhava em uma joalheria e esse rapaz não aceitava o término da relação. Eles terminaram o namoro em maio do ano passado e ela vivia sob constantes ameaças dele. Ele falava para ela que ia tirar a vida dela e depois ia tirar a própria vida. Até que chegou o dia de ontem e ele entrou no shopping, foi na loja dela e tirou a vida dela sem dó e sem piedade. Isso se trata de um caso de homicídio, mas muitas pessoas, eu vejo ali nos comentários ali, né, querem classificar isso como feminicídio. Na verdade, esse tipo de narrativa tem uma coisa carregada por trás muito importante que poucas pessoas percebem, mas os mais atentos sabem muito bem o que tem por trás desse discurso. Na verdade, essas pessoas elas não têm o mínimo de preocupação com que a justiça seja feita. Elas querem colocar a narrativa de que todo homem é um assassino em potencial, um matador de mulheres, e de que esse crime deve ser chamado de feminicídio porque a mulher perdeu a vida justamente, unicamente, pelo fato dela ser mulher. Quando na verdade a gente sabe muito bem que não é esse o motivo desses tipos de crime. O motivo desse tipo de crime são homens desequilibrados, homens psicopatas, homens que não aceitam o término de uma relação e sentem que perderam o controle sobre a mulher. E aí tomam essa medida desesperada, ou até mesmo fria mesmo, né? Não dá para entender a cabeça de um psicopata. Mas na verdade, um homem que comete esse tipo de crime é porque ele sabe que ele perdeu a sensação, perdeu o controle sobre a pessoa com quem ele se relacionava. Não aceita o fim de uma relação e faz uma barbaridade dessas. Eu não estou aqui para falar que a violência contra a mulher não existe, muito pelo contrário. A gente sabe que os índices de violência contra a mulher, principalmente de alguns anos para cá, têm aumentado muito. Não só homens que tiram a vida das mulheres, como batem e agridem as mulheres dentro de casa, mas isso não se deve ao fato simplesmente dela ser mulher, do ódio por ela ser mulher. Se deve ao fato dos homens não aceitarem certos tipos de situações. E esses homens, sim, devem ser punidos e ser banidos, pois ninguém tem o controle sobre ninguém. Nenhum homem tem o controle sobre a mulher e nem vice-versa também. A gente sabe que tem crimes também de mulheres que tiram a vida de homens. Mas assim, se o motivo único e exclusivo fosse pelo fato dela ser mulher, essa mesma pessoa ela teria tirado a vida de outras mulheres também, justamente unicamente pelo simples fato delas serem mulheres. E não é isso que acontece. São crimes assim com fundo passional. Geralmente o criminoso que comete esse tipo de crime teve uma relação com essa mulher antes disso, antes de cometer esse ato, não aceitou o término e cometeu essa barbaridade. Mas para certa parcela da população é mais importante dar um rótulo. É muito mais importante chamar de feminicídio do que homicídio. Enquanto fica essa discussão sobre qual o rótulo do crime, a justiça demora a ser feita e ninguém se move para agilizar, para fazer com que o criminoso de fato seja culpado. Os olhos das pessoas têm que se voltar para o criminoso, para penalizar ele quanto antes, para que ele tenha a pena devida, sabe? Não ficar discutindo se é feminicídio, se é homicídio ou qualquer que seja o outro nome. O nome por si só é crime, é assassinato, independente se for um homem ou se for uma mulher. Então é uma narrativa carregada por trás ali desse discurso que foi implantado lá atrás pelo movimento feminista. Se você pegar ali no final dos anos 60 para os anos 70, as autoras feministas começaram a falar sobre feminicídio como se esse crime, o assassinato de mulheres, teria que ser tratado de forma separada porque ele é motivado única e exclusivamente pelo fato dela ser mulher. O que a gente vê nos dias e nos crimes que são cometidos que isso não é verdade, que o motivo real do crime é o fato da pessoa não aceitar o término de uma relação, não aceitar a perda do controle e não simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então essa questão de querer separar por gênero, por sexo, é para dar a sensação de que o homem é um agressor, um assassino em potencial, todo homem. Eles querem generalizar isso. Isso é uma das coisas mais prejudiciais que tem na nossa sociedade, porque a gente sabe que nem todo homem é um
estuprador em potencial, é um assassino em potencial ou um criminoso em potencial. Isso vai da índole, do caráter da pessoa. Pessoas que não aceitam término de relação, pessoas que não aceitam perder o controle sobre a outra, tomam essa atitude brutal. É um crime que deve ser banido da sociedade, é um crime que deve ser devidamente penalizado, deve ser condenado. Eu condeno esse tipo de violência, qualquer tipo de violência contra homem ou contra mulher, seja quem for. Só que querer ficar discutindo o rótulo, ao invés de discutir a causa real do problema, esse eu acho que é um dos principais fatores que dificultam até mesmo a solução dos crimes. Quando você vai nas redes sociais e tem, por exemplo, a postagem do crime que teve contra essa moça lá em São Bernardo, os comentários assim são sempre esses. Ah, porque nós mulheres não podemos mais nos submeter a isso, porque nós morremos só porque nós somos mulheres. Gente, não é isso. A gente sabe muito bem que no fundo, na verdade, não é isso. A verdade é que vocês se relacionaram com homens problemáticos, homens que não admitem perder o controle, homens que não admitiram o término da relação e que ameaçam vocês. Então é lamentável assim quando a gente vê que a discussão em torno do problema, ela não é em torno da causa, mas sim em torno do sintoma e de uma coisa muito superficial, que é a questão da violência somente entre gêneros, como se o problema fosse o gênero, né? Como se o problema fosse o sexo, como se o problema fosse homem matar mulher. Na verdade não é esse o problema. A verdade é que humanos estão matando humanos. A gente tem casos de mulheres matando homens, casos de pai matando filho, filho matando pai, etc. Então assim, a brutalidade ela é inerente do ser humano e é isso que deve ser estudado e é isso que deve ser condenado. Crimes como esse devem ser extirpados da sociedade. Pessoas que cometem esse tipo de crime devem ser penalizados perante a lei, conforme a lei, condenados, julgados e penalizados o mais rápido possível. Agora, enquanto a gente fica nesse debate, se é feminicídio, se é homicídio, os crimes continuam acontecendo. Por quê? Porque a gente não discute a causa real do problema. A gente não discute por que esses homens não aceitam o fim da relação, por que eles agem com brutalidade. Sabe? Então eu acho que é uma coisa muito fútil quando eu vejo esse tipo de comentário assim. O rótulo nesses casos é o que menos importa. O importante é identificar quem fez, condenar, penalizar, conforme os olhos da justiça. Então as pessoas ficam nessa discussão assim que não tem fim, sabe? Não vai levar a gente a lugar nenhum. É só para emplacar um discurso, para emplacar uma narrativa. E nesses casos de crime contra a mulher, o objetivo do discurso é sempre para colocar o homem no lugar de agressor, como se todo homem fosse agressor, sendo que cada caso tem que ser analisado individualmente. Cada caso tem o seu motivo, cada caso tem que ser entendido, julgado perante a lei. Então aquele homem, aquele criminoso que cometeu aquele crime deve ser condenado por aquele crime que ele cometeu por aquele motivo. E não generalizar tudo e falar assim, todo homem que mata uma mulher é pelo fato dela ser mulher. A gente sabe que não é essa a causa do problema. Então assim, hoje em dia o mais importante é a narrativa, o mais importante é o rótulo, é o nome que se dá para as coisas e não a razão real do porquê as coisas acontecem. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, sabe? Eu vejo que a discussão não vai levar a lugar nenhum. A mulher perdeu a vida. Isso não vai mudar nada. Você chamar de feminicídio, chamar de homicídio. É assassinato e pronto. É um crime hediondo. É um crime brutal que deve ser condenado, julgado e penalizado. Independente do nome que você queira chamar. Comenta aqui pra mim o que você pensa sobre esse assunto. Pra você, qualquer crime onde uma pessoa tira a vida da outra é assassinato, pronto, é homicídio? Ou ele precisa ser classificado com outro nome? Vai mudar alguma coisa? Chamar ele por outro nome? Na minha opinião, não. Quero muito saber sua opinião sobre isso, tá bom? Um vídeo mais sério aqui, um vídeo sobre um problema real da nossa sociedade pra gente refletir aí. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau.